E na verdade, hipnose é comunicação. Hipnose é comunicação. É o que eu costumo dizer, hipnose nem existe. Eu disse isso uma vez no curso, então não dizer tanto, dá o dinheiro de volta, porque eu paguei. Pois a hipnose nem existe. Na verdade, a hipnose é um processo de comunicação. Como PNL também não existe. A PNL é um nome dado para um processo de trabalho que você faz com você mesmo, mexer em toda essa estrutura aí, né, turma. Então, de alguma maneira, qual é a vantagem? Nos cursos de hipnose é engraçado, parece assim, vai ter muito terapeuta, nada, tem assim, às vezes dentista, eu tenho gerentes e pessoas que trabalham com propaganda e marketing, pessoas de todas as áreas, porque a hipnose tem a ver com comunicação, tem a ver com acessar a mente inconsciente da turma. Agora, assim, dessa maneira, você tem várias possibilidades de trabalhar tudo isso. Então, só repetindo aqui, a gente ontem parou aqui, no modelo de comunicação, fez uma breve retrospectiva, que isso aí é a base da PNL, a gente vai a partir daí. A gente lida com a realidade externa, a coisa entra pelos 5 sentidos e ela começa a ser filtrada e organizada dentro de você. Ou seja, você estabelece processos onde você se posiciona a respeito do mundo. A gente vai ver isso mais para frente, metaprogramas. Por exemplo, algumas pessoas, como eu falei, gostam de procedimentos, de outras opções. Algumas pessoas vão na direção de alguma coisa, outros se afastam de outras coisas. Então você vai se organizando de acordo com todas essas coisas. Você desenvolve o seu senso de valores, sua hierarquia de valores. O que é importante para você? O que você considera como sendo uma coisa importante? E quais são as regras para esses valores funcionarem? Duas pessoas podem dizer assim, eu amo você, eu amo você. Como você me ama? Eu amo você e como eu amo você, eu espero que você seja totalmente livre quando tiver vontade, você ligue para mim e expresse seu amor. Outros não, eu amo você, mas você tem que me telefonar 5 vezes por dia, pelo menos, né? Porque assim eu vou saber que você me ama. Então, quer dizer, o valor é o mesmo, mas as regras são bem diferentes. Então a pessoa estabelece os valores, as crenças, né? As crenças que nos dão permissão para fazer ou não fazer alguma coisa. Inclusive aquela coisa que eu estava falando ontem do Richard Bandler, que ele aprendeu com a Virginia Satir do princípio daquilo que é familiar. Algumas pessoas preferem morrer do que mudar. Tudo isso tem a ver com crenças, decisões, os padrões de decisões que nós tomamos. Como nós organizamos memórias, o que é importante, o que aconteceu de fato. Tudo isso tem a ver com coisas que a gente tira, porque não cabe tudo, porque a gente lida com a realidade, a gente vai criando um mapa, né, de todas essas coisas, mas não cabe tudo. Tem tanta coisa acontecendo aqui, como na demonstração você falou, estou ouvindo ali um barulho, uma outra coisa e tal. É muito interessante. Como na hipnose, muitas vezes a gente percebe, a gente cria essa omissão, né? Eu trabalho, eu falei isso pro pessoal de hipnose lá em Ipanema, no Rio de Janeiro, num consultório, que é na Rua Nascimento Silva, famosa, lá no Rio de Janeiro, que é muito movimentada. Então, todo dia, principalmente de manhã, a hora do almoço, tem colégios ali perto da Notre Dame, que é famoso. Então tem buzina, gente buzinando, tem obra, tem 2 obras acontecendo, britadeira, e todo mundo entra em trânsito do mesmo jeito. Por quê? Porque a gente usa processos na hipnose para tirar aquilo que não interessa. Então eu começo a dizer, na medida em que você vai vindo essa britadeira, você vai entrando no estado mais profundo. A utilização, né? Exatamente, do eventual. Então a gente usa, trabalha aquilo, incorpora no processo, gera um processo de omissão e de distorção, para criar um significado daquela experiência diferente. E a generalização é quando você aprende alguma coisa e leva para as outras coisas. Né? Então de repente a pessoa aprende que ela pode sentar naquela cadeira e relaxar. Tem muitos clientes que eu ponho na cadeira onde eles relaxam, eles já entram em transe, porque a cadeira já significa transe agora. Sentar na cadeira significa entrar já em transe, turma. Então, de alguma forma, agora, inconscientemente, a gente vai processando tudo isso e a gente começa a criar a representação interna. E a representação interna é aquilo que a gente chama de mapa. Essas representações internas geram estados diversos, como é que a gente se sente. E estados são coisas muito importantes. Algumas pessoas estão predominantemente no estado otimista, outros predominantemente no estado depressivo. Alguns contextos levam a estados importantes. Por exemplo, muitos aqui que trabalham com esporte, que são atletas, é muito importante você ter uma representação interna que gere um estado específico, uma fisiologia que te interesse um comportamento e uma atitude de vitória em um determinado contexto. Então é muito interessante você ter isso trabalhado de alguma maneira para que você gerar um comportamento que tem uma coisa
correspondente com o que você deseja. Então, o estado é uma coisa muito importante. Todos nós podemos gerar um estado independente dele ser espontâneo ou não, mas principalmente em casos como esse, que é a sua profissão, que é o que você trabalha, que você se dedica para fazer aquilo, vocês, isso, eu no caso como palestrante, eu posso um dia, que eu não estou muito bem, gerar um estado para estar aqui e dar uma aula maravilhosa. Eu me lembro, eu perdi minha mãe com câncer há um tempo atrás, há uns 4 anos já. Eu me lembro que quando ela estava doente eu dava palestras e tal, eu estava triste com a situação, evidentemente, mas eu entrava num estado aqui que ninguém dizia que isso estava acontecendo, até porque eu me conecto, que isso é verdadeiro para mim. Quando eu estou aqui dentro, nessa arena, essa é a minha realidade, isso é verdadeiro para mim. Então eu me conectava com aquele contexto onde aquilo ali, aquela performance, aquele desempenho, né? Porque performance é feio pra gente, performance é inglês, né? Aquele desempenho, assim como experienciar, né? Não interessa se está errado ou não, se a gente tem que experimentar, que é em português, né? Então, é verdadeiro para mim, aquilo é verdadeiro. Então, eu sei fazer essa coisa acontecer. Por quê? Porque isso aqui está muito bem trabalhado. Quando eu estou com um cliente, eu estou com um cliente. Não interessa o que está acontecendo lá fora. Eu não atendo o telefone e tal, eu só ligo meu telefone nos intervalos e tal, estou com aquele cliente, estou com aquela pessoa, estou naquele estado de entrelaçamento, de rapport com o cliente, onde eu tenho uma fisiologia específica para isso, para trabalhar, e isso gera um comportamento, o comportamento vem no processo. Então esse alinhamento é uma coisa muito importante, isso é a base do que acontece em termos de programação neurolinguística. Ou seja, tudo que a gente trabalhar de técnicas, de intervenções, vai acontecer dentro dessa história aqui, dentro dessa brincadeira aqui. E vocês vão estar vendo isso aqui acontecer o tempo todo. O que a gente precisa entender é que as representações internas geram estados. Esses estados modificam a nossa fisiologia, ou seja, como o nosso corpo está funcionando, e essa fisiologia nos leva a comportamentos, que é aquilo que a gente está emitindo, que a gente está fazendo aqui fora, que a gente está manifestando de uma maneira geral. Então, essa é o início do modelo. A hematologia, onde que ela se encaixa nesses... Como? A hematologia, onde que ela se encaixa? O que é a hematologia? A capacidade do cérebro, que ele fala que é um estado que a gente tem que acessar. Se é um estado, tem a ver com a representação interna. Né? Ou seja, se é um estado, tem a ver com a representação interna. Eu desconheço, porque às vezes as pessoas usam linguajares diferentes para falar da mesma coisa. Mas se é um estado, tem a ver com a representação interna. Essa representação interna tem a ver com como é que você está organizando tudo isso. Não, nessa definição eles dizem o seguinte, que para que algo vire verdade, eu tenho que emotizar, botar emoção. Aí a pergunta, onde ela está? Ela está na representação interna dos fatos? Na representação interna. A representação interna vem de como é que isso aqui está organizado. Então vamos pensar assim, uma pessoa que tem um problema, uma limitação, um estado limitante, tem alguma coisa aqui que gera essa representação interna, que está gerando um estado limitante, e isso gera uma fisiologia limitante e um comportamento limitante. Por exemplo, uma fobia, como é que é o nome daquilo que as pessoas têm hoje? Síndrome do pânico, e por aí vai. Né? Então, tem não, né? Pensa que tem, né? E antes de lembrar de esquecer. Dizem. Então, na verdade, a coisa vem daí. Então, o metaprograma, né? Exatamente. Em várias coisas, não só metaprogramas, os valores, o que a pessoa está considerando importante. Às vezes uma regra muito rígida para cumprir um valor. Por exemplo, a pessoa, não consigo relaxar. Por quê? Não consigo relaxar porque eu preciso ter uma casa de praia, na praia, e no litoral paulista, senão eu não consigo relaxar. Mas eu não tenho dinheiro para casa de praia, então eu não posso relaxar. Eu fico num estado de tensão interna, minha fisiologia, o coração bate, a pressão sobe, e eu não consigo me comportar bem, fazer um trabalho como deveria. Então, tem em várias dessas coisas. Na verdade, isso aqui gera tudo isso aqui, né? Aquilo que a gente tira, que a gente generaliza, que a gente distorce, organiza os nossos metaprogramas, organiza a nossa hierarquia de valores, as regras, aquilo que a gente acredita. Então, quando a gente vem com as técnicas de PNL, as intervenções de PNL, nós vamos via representação interna, que é aquilo que a pessoa fala, meu problema é isso, tal, blá, blá, blá. Aí você diz, seu problema, você tem isso, você começa a trabalhar aqui. E existe uma sequência ali embaixo, André? Existe uma sequência ali desses metaprogramas, valores? Isso aqui tudo se interpenetra, assim, são maneiras de você se referir a várias das mesmas coisas, né? Na verdade. Na verdade, suas memórias têm a ver com suas crenças. Com as decisões que você está tomando, vai tomar, aquilo que você está reforçando. Aquilo que você está reforçando tem a ver com os metaprogramas que você está se comprometido inconscientemente a expressar
num determinado contexto, de uma determinada maneira. Então e a pessoa está sequenciando coisas de uma mesma maneira. Lembra que a gente falou isso ontem? Então quando você tem a oportunidade de intervir aqui, você gera outras possibilidades para a pessoa, ela começa a pensar, bom, será que eu tenho que usar sempre esses metaprogramas? Será que eu tenho sempre que me afastar de alguma coisa? Ou ser extremamente detalhista quando eu lidar com um relacionamento? Será que eu tenho que acreditar sempre nisso, com essas regras específicas? Alterar essa crença, posso, né? No caso do exemplo que eu dei, será que eu só posso relaxar se eu comprar a casa de praia, se eu fizer a viagem para Indonésia agora, se eu não fizer, será que eu tenho que ficar tenso? Aí a pessoa começa a gerar essas coisas todas. É claro que isso mexe com a emoção, né? Evidentemente, isso mexe com a emoção. A emoção está distribuída nisso tudo aqui. Muitas pessoas só se permitem emoções diante de certas crenças que elas têm. Elas acreditam que elas só podem relaxar, e isso é uma emoção positiva, por exemplo, relaxar e coisa e tal, se você for para a Indonésia. Se eu não for para a Indonésia, eu não posso relaxar. Isso é uma coisa que ela está acreditando. Então tem um metaprograma ir na direção de, e por aí vai. Então nós, enquanto practitioners em PNL, conosco e com outros, nós vamos, através do que a gente está detectando no mapa, na representação interna. E como é que a gente detecta o mapa de alguém? Você pode prestar atenção no comportamento dessa pessoa, em como o corpo está a fisiologia. Às vezes a pessoa não está dizendo nada, mas ela entra num lugar, aí você olha para aqui, a veia está fazendo assim, tum, tum, você vê, o coração está, tum, respiração curta. Então você pode calibrar, prestar atenção no comportamento, na fisiologia. Você percebe que às vezes a pessoa que deveria estar num lugar bacana, descontraído, ela está num estado de tensão. Tudo isso aqui nos dá pistas sobre o mapa, sobre a representação interna. Via PNL, você entra dentro disso aqui, né? E começa a perceber como é que a pessoa está fazendo isso, como é que a pessoa organizou isso aqui. E começa a interferir, ajudar a pessoa a fazer novas escolhas e criar novas possibilidades. Toda a PNL acontece aqui dentro. Essa é uma mapinha para a gente poder resumir um pouco como é que a PNL funciona. E a gente vai estar vendo isso toda hora, o tempo todo. Outra coisa da PNL importante é essa tétrade, que é uma coisa importante, fonte, causa e efeito. Você tem um comportamento de alguém, por exemplo, um medo, uma fobia, eu não posso fazer isso, eu não subo em elevadores e coisa e tal. A pessoa está se comportando, está gerando ações. Essas ações vêm de emoções. Você está falando da emoção, de emoções, sentimentos e o estado que a pessoa cria. O estado que a pessoa está gerando dentro dela, aquilo que ela está sentindo, as emoções que ela está processando. E vamos lembrar, gente, que a gente às vezes fala de emoções como se emoções fossem coisas meio esotéricas. Né? Emoção não é esotérica, emoção é uma coisa que tem a ver com a bioquímica, com a fisiologia também. Dependendo de como você está fisiologicamente, então você tem emoções totalmente diferentes. E por aí vai, dependendo das suas crenças, você se dá ou não permissão de sentir determinadas coisas. Então, o estado que você está, o que é o estado? O estado é o conjunto dessas coisas todas que se manifestam, que você está sentindo, suas emoções, e aqui, gerando essas emoções, sentimentos e estados, você tem a fisiologia, o corpo, que está por trás. Porque se eu me coloco num estado de tensão, aí eu fico tenso que eu tenho que me drogar. E alguns médicos dizem, sim, se drogue. Aí você se droga. Né? Isso vai, inclusive, como é que fala, blur, vai desfocar suas emoções, vai comprometer o que você está sentindo, o estado que você fica se você está sob o efeito de remédios psicotrópicos, por exemplo, o tempo todo, calmantes, vamos dizer assim, outras coisas. Na verdade, você que trabalha até com a ortomolecular, né, e tal, a pessoa começa a mudar, inclusive, o que ela sente, ela começa a ficar anestesiada. Isso vai interferir no sentimento, no estado, no comportamento. Então, por quê? Por causa da fisiologia, está alterada por uma droga. Por exemplo, a linguagem também. Linguagem é uma coisa muito importante. Vocês veem que eu bato muito na linguagem aqui, vou bater mais ainda. No consultório não passa uma nominalização, não passa nenhuma. Eu tenho um treinamento, não passa nenhuma nominalização. Angústia, dúvida, medo, nada disso. O que é isso? O que é isso para você? Por quê? Porque a linguagem que a pessoa usa, ela tem representações. Então, não é que você queira mudar. Quando você faz isso, você não está pedindo para a pessoa mudar.
Você está convidando a pessoa a refletir sobre o significado que ela está atribuindo a essas coisas. Então nós temos a linguagem, o foco, onde você está colocando seu foco é uma coisa importante. Muitas das pessoas que se mantêm ainda em problemas são pessoas que mantêm o foco no problema ao invés de ir na solução. Aquela história de não pense no azul, não pense no azul. O que você está pensando? Azul? Porque o foco está no azul, o foco está no problema. Então, onde você tem que botar o foco? Muitas pessoas se perguntam, poxa, você faz tantas coisas. Tem muito a ver com a PNL. Nesse ano eu coordenei 3 livros, já coordenei mais 2 que vão ser publicados. Escrevi um que vai ser publicado agora. Estou relançando outros com mudanças e tal. Aí muitas pessoas perguntam, como você consegue fazer tantas coisas? Porque eu consigo organizar meu foco. Eu sei o momento de relaxar, de trabalhar e tal. Para mim isso funciona, não sou exemplo de nada. Para mim isso está bom. E eu mesmo mudo o tempo todo porque eu adoro opções. Quando eu penso que eu cheguei na apostila perfeita, coitado Daniel, eu penso que eu cheguei na apostila perfeita, eu digo assim, mudar tudo. Tudo não, mas pelo menos algumas coisas. Quando eu penso assim, a gente sai daqui e digo assim, vou fazer amanhã nessa ordem. Aí eu chego no meu quarto, olho, não, vou fazer na outra ordem. Meu metaprograma é muito mais por opções do que procedimentos. Eu tô adorando conhecer um pouquinho dele, né? Porque era minha queixa, gente, eu sou desorganizada, eu tenho excelência em casa, mas eu sou desorganizada, eu nunca consegui. Você é organizadamente desorganizado. Eu já incorporei isso, eu tenho mais opções. Tenho várias opções, eu acesso várias coisas ao mesmo tempo. Eu só não faço necessariamente numa sequência específica. Não, foi muito isso bom. Sou eu. Mas o resultado é positivo, né? Eu conheço pessoas que são por procedimentos e funcionam muito bem. Porque isso não tem certo e errado. Sim, mas eu já tentei seguir e pra mim não funciona. O que é certo e errado na psicologia, na PNL, no coach? Certo e errado é aquilo que não é ecológico. O errado é aquilo que não é ecológico. E o que é ecológico? Ecológico é uma coisa que está bem para você. E está bem quando você externa isso para o mundo. Não é que todo mundo tem que concordar com você. A ideia do ecológico externo não é que o mundo tem que concordar com você. É que qualquer que seja a reação do mundo, quando volta para você, você está bem, continua bem por dentro. Então se você está fazendo algo que você não fica bem com você, ou quando você emite, isso volta para você e não fica bem, não é ecológico. Tem alguma coisa desarmônica aí nessa história. Aí é interessante que você pare e analise, tem a ver com as crenças e convicções. Então, essa tétrade aqui é uma coisa muito importante. Ou seja, essas 4 coisas aqui, ou seja, o que você faz com o seu corpo, a linguagem que você usa, como você estrutura frases, porque isso se refere a crenças, a significados, o foco que você põe em certas coisas. E a crença geram aquilo que a gente conhece como emoções, sentimentos e estados, e vão se refletir em comportamentos e ações. Então isso aqui também é importante para a gente que vai trabalhar com pessoas, conhecer um pouco dessa fonte, daquilo que causa os efeitos daquilo que a gente observa em muitas pessoas. Tudo bem? Outra coisa bastante importante também é a questão da comunicação. E por que a PNL é uma coisa muito interessante? Por que eu disse ontem para vocês, inclusive, que quem é sério na PNL acaba ficando enquanto outras pessoas não ficam. Algumas pessoas vêm no oba, mas justamente porque isso aqui não está funcionando como deveria, não consegue um bom resultado. A palavra escrita só tem 7% de poder de comunicação, de eficácia na comunicação. Isso aqui é sobre eficácia na comunicação. O tom de voz que você usa, a variação do tom de voz, sabendo o momento de diminuir, de usar o compasso da sua voz, por exemplo, quando você quer chamar a atenção das pessoas para poder falar sobre alguma coisa introspectiva e, quem sabe, convidar para uma reflexão mais profunda, aquela que inconscientemente agora busca uma série de coisas dentro de si. Só o fato de você mudar o tom, a voz, o volume, já gera uma diferença significativa agora inconscientemente. Então vocês viram, por exemplo, a mudança no tom de voz já cria um clima na sala. No curso de hipnose, então, o tempo todo. Você falou, vou perder alguma coisa.
E aí às vezes eu falo isso um tempão, blá blá blá, todo mundo fica assim. Aí eu digo assim, enquanto você tenta em vão entender conscientemente aquilo que eu estou dizendo, você inconscientemente já aprendeu e já organizando toda essa informação, deixa isso fluir na hora certa, no momento em que significativamente isso faz sentido para se manifesta na sua vida de uma maneira mais interessante. Vocês vão aprender isso na linguagem hipnótica. Então, a palavra, 7%, as mudanças do tom de voz, você tem 38%, e a linguagem corporal é 55%. E é isso aqui que eu acho que é o mais legal é isso aqui, porque na verdade isso tem que ser verdadeiro. É aqui que os manipuladores em algum momento saem do mercado, a não ser que eles tenham uma rede para manter a coisa funcionando, de pessoas, ou seguidores, alguma coisa assim, né, para fazer a coisa funcionar. Por quê? Porque você tem que ser congruente. E é 55% do poder da comunicação. Está no não verbal. Ou seja, naquilo que o seu corpo está emitindo, naquilo que você está falando. Algumas pessoas, elas não conseguem passar, e a gente vê que elas têm um discurso bacana, fizeram aquela pesquisa bonita, escolheram as palavras bacanas e tal, e às vezes não tem o tom da voz. Às vezes a pessoa fala toda assim, do jeito... Então, outro dia eu estava ouvindo um exercício de relaxamento assim. Então, gente, vamos relaxar. Relaxa, relaxa. Não combina muito, né? É uma coisa estridente. Já aconteceu de você baixar áudios de relaxamento na internet e tomar um susto? Eu baixei um outro dia para ouvir dele, cara. Começa uma contagem regressiva a partir de 300. Aí eu... Aí, 300. 299. Eu falei, vou desligar, não vou relaxar, meu, não adiantava. E eu queria ouvir, porque você quer ouvir novas formas. Não dava. Porque não cabe pra nós, né? Ouvir uma voz diferente num relaxamento. No relaxamento não dá pra falar, né? Às vezes agudo, subindo, relaxa, relaxa. Não dá. Não pode. Tem que ser... Tente em vão existir. Então, quando você usa o tom de voz, você já começa a ampliar o poder da comunicação. Você já tem 7 mais 38. Isso que é interessante, né? A ideia é fechar o 100% da comunicação. Isso que é a coisa interessante. Muita gente não diz isso. Que a ideia é você fechar 100% da comunicação. É você escolher bem as palavras, ou seja, você desenvolver sua inteligência verbal e saber falar, escolher as palavras para o teu público, que interessa no teu público. Não adianta você usar a palavra do público conservador de 80 anos para o grupo adolescente de 17. Eu estava ajudando, por exemplo, uma aluna, uma ex-aluna minha, esses dias pela internet, a criar uma palestra para adolescentes. Eu falei, ela falou assim, eu estou pensando em botar umas músicas, não sei o que você acha de botar alguma coisa assim, Queen? Eu falei, olha só, 17 anos de idade... Pode ser que algumas pessoas hoje têm, os jovens gostam de pesquisar os arquivos da história e tal, mas você usava Britney Spears, Adele, né, que estão aí, todo mundo está ouvindo, então, né, vamos ser congruentes com esse público, senão você começa a descombinar. Você até pode jogar um Queen em determinado momento, mas bem contextualizado, quando você quer mostrar alguma coisa e dizer assim, olha só, essa música aqui, talvez alguns de vocês não conheçam, mas preste atenção agora nesta letra para esse objetivo. É outra história, mas primeiro você tem que fazer o rapport. Eu falei, se você quer começar com alguma coisa, pega um vídeo agora que eles estão fazendo, alguma coisa agora que tem importância para eles. Porque aí você vai escolher a palavra, a linguagem, o tom de voz, e você vai juntar isso com a linguagem corporal. E a linguagem corporal é a congruência, é aquilo passar por você. E é muito importante, vocês que querem cada vez mais se comunicar mais eficazmente com as pessoas, entrar no estado. Por isso que a gente volta àquela história lá da fisiologia, vocês entrarem no estado, por isso que a coisa tem que ser parte de quem você é, da tua representação interna, tem que ser verdadeiro. Se você quiser uma comunicação eficaz, se você está muito interessado numa comunicação eficaz, tudo bem, vai lá, dá seu recado, vai embora, beleza.
Agora, se você quer realmente que as pessoas comprem você, comprem aquilo que está dentro de você, se você quer influenciar positivamente pessoas, é muito importante que a sua representação interna esteja bem trabalhada, isso aqui esteja alinhado sobre o seu objetivo, seja de treinar um aluno, trabalhar com uma pessoa, dar um curso, dar uma palestra, alguma coisa, e essa representação está alinhada, está ecológica, para gerar um estado em você, e automaticamente aquilo vai refletir na sua fisiologia e no seu comportamento. E aí você vai ter 100% da comunicação. Você vai ter a palavra que você conhece, você vai variar o tom de voz, isso é muito aconselhável, que você vai mudando o tom de voz na medida que você vai calibrando as pessoas, e você vai ter aquilo na sua fisiologia, fluindo por você, no não verbal, que é também importante, porque o teu objetivo é chegar em 100% de comunicação eficaz, completamente. E aí a gente aproveita para entrar nos sistemas representacionais, que são assim bastante importantes. Também a base da PNL também vai estar presente em toda a formação da PNL. Na verdade, a gente vê, ouve, sente, cheira e sente gosto. É o VACOG, né? Visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Na verdade, a gente geralmente fala em visual, auditivo, sinestésico, e há um certo debate sobre isso, e a gente entende que o olfativo e gustativo faz parte do sinestésico, mas também tem algumas pessoas que têm o olfativo e o gustativo muito apurados, então a gente tem que calibrar que quando a gente percebe que algumas pessoas são extremamente sensíveis ao olfativo e ao gustativo, é interessante você trabalhar com isso de maneira distinta, porque algumas pessoas você não pode simplesmente analisar sinestésico, algumas pessoas são olfativas, e elas usam palavras olfativas ou gustativas muito fortes. Eu conheço pessoas que conseguem provar uma comida qualquer de olhos fechados e dizer exatamente o que tem na receita. É impressionante, se elas não acertam 100%, elas acertam os 90% do que tem naquela receita. Elas começam a provar, saborear, espalhar pela língua, começam a dizer, não, papel, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Aí chamaram lá o chefe, vem cá, tem isso tudo, chefe, tem, como que a senhora sabe? Eu senti o gosto de tudo. Ervas, temperos. É bem interessante, então algumas pessoas são muito gustativas ou olfativas. Então o sistema sinestésico é feito de sensações, tem a ver com o equilíbrio, toque de nossas emoções e nossas emoções. O sistema visual é usado para nossas imagens internas, criar imagens, perceber imagens com facilidade, imaginação. E o auditivo é usado para ouvir música internamente, falar consigo mesmo. Também faz-se uma distinção entre auditivo e auditivo digital. Auditivo digital, o diálogo interno, é falar consigo. Tem algumas pessoas que são auditivas, predominantemente auditivas. A gente não diz que alguém é auditivo, é visual, todo mundo é tudo. E dependendo do contexto, você é mais uma coisa, menos outra. Dependendo do que você faz. Agora, claro, tem algumas coisas que predominam naquela estruturação da representação interna. Então, algumas pessoas elas têm facilidade para ouvir, são sensíveis aos sons e à música, e outras têm uma facilidade maior de falar consigo mesmo. E não necessariamente elas vão ser também muito auditivas. Porque falar consigo mesmo é uma outra história, diferente de perceber e ser sensível a sons específicos. A gente vai ver, eu separo isso também porque eu acho que é uma coisa importante. O auditivo digital e o auditivo. Inclusive vocês têm aí, para vocês fazerem, eu não vou gastar nosso tempo aqui, para o próximo módulo, vocês fazerem um teste dos sistemas representacionais, onde vocês vão responder essas perguntas para explorar um pouco mais quais são os sistemas representacionais que predominam em vocês. É muito interessante. Por isso que eu quero que vocês façam isso em casa com calma, com tranquilidade. Página 20. Então vocês vão respondendo as perguntas, ou pode fazer no intervalo, na hora do almoço, se quiserem, para a gente poder debater depois. E depois vocês vão fazendo a continha e tal, e vocês vão ver o que predomina em vocês. É muito interessante, porque às vezes a gente pensa que é uma coisa, mas quando a gente responde esse questionário, a gente chega, é aquilo também, mas tem outras coisas também envolvidas aí na história. Dá para dizer que a maioria é visual, André? Existe esse consenso na programação neurolinguística que em torno de 65% das pessoas é visual. A maioria das pessoas é visual. Não sei se você tem esse dado também, mas eu, no meu dia a dia, eu verifico que os orientais são
em todos os que eu atendo e que são meus amigos visuais. Sim. Os orientais o são... mundo é muito mais visual, o mundo estimula muito o aspecto visual, muito forte. Os orientais são bem assim, muito mais do que... muita facilidade de meditar, de enxergar, de ver, até o discurso é sempre... Mas isso que a Daniela vem observando é geral para todo mundo. Ou seja, mais da metade das pessoas Sim. é predominantemente visual ou em alguns contextos é mais sensível do ponto de vista visual. Na verdade, nós usamos todos os sistemas representacionais, mas existem aqueles que vão predominando. O sistema representacional que usamos é visível através de nossa linguagem corporal. Ele se manifesta, a gente vai ver aqui na postura, no padrão respiratório, no tom de voz, nos movimentos oculares e também tem o teste do sistema, como eu falei, para vocês perceberem. Então, não é só se a pessoa fala muito, olha muito e tal, tem várias pistas aí para você perceber. Isso é uma coisa importante, porque na verdade é como se falasse uma língua estrangeira. Se a pessoa é predominantemente visual, eu vejo isso o tempo todo, às vezes no consultório, meu namorado não me ama, eu digo, qual é o problema? Sei lá, eu acho que ele não me ama. Eu falei, como você sabe? Pois é, porque ele me dá cartões, ele me dá flores, é uma gracinha e tal, mas ele não diz pra mim, eu te amo, ele nunca disse pra mim, eu te amo. Por isso que eu tenho dúvidas. Ou o contrário, né? Acho que a pessoa ela não gosta muito de mim não, porque ela sempre diz, eu te amo, eu te amo, eu te amo, nunca me deu um cartão, nunca me deu flores, né? Ou seja, porque a gente está vendo pessoas operando em dois níveis diferentes, ou seja, expectativas visuais e auditivas, por exemplo. E o sinestésico só vai se sentir alguma coisa se você tocar, se você segurar, é incrível. O sinestésico às vezes só se sente gostado, você pode dar flores, você pode dar, dizer e tal, se você abraça, se você segura, se você põe a mão em cima, por exemplo. Então, isso é muito importante, porque se você tem um cliente predominantemente auditivo, é um momento de você fazer várias variações no tom de voz, de você falar musicalmente e brincar com a sua voz, também fazer sons diversos. É o momento perfeito, essas pessoas vão adorar a modulação da voz, todas as nuances da voz e do falar. Se você tem um cliente muito visual, você vai dizer, veja, você vai mostrar, você vai mandar e-mails, você vai, por exemplo, pode fazer um coaching com uma pessoa visual muito por e-mail, troca de mensagens, eles vão adorar isso. Os auditivos vão querer que você fale com eles. Os sinestésicos vão querer que você faça coisas com eles, experiências, né, e tal, movimente, faça a coisa acontecer. Então a importância disso é que você também pode efetivar a comunicação. Eu vejo muitos terapeutas tradicionais, às vezes as pessoas dizem assim, eu não vejo saída. Aí o terapeuta, como você se sente sobre isso? Eu não vejo. Mas como você se sente? Eu não sinto nada, eu não vejo saída. E ele realmente não sente nada. Aí você pergunta, o que você vê então? Se você não vê saída, você vê o quê? Eu vejo uma escuridão tão grande, aí você está explorando, né? E o que mais aparece, o que mais surge nessa representação? Você começa a usar toda uma série de palavras visuais que a gente vai ver aqui e tal, para ajudar você a caminhar para isso. Então a importância dos sistemas representacionais é justamente você poder chegar na linguagem dessas pessoas, é você poder se comunicar de maneira mais efetiva. Então começa a calibrar, ou seja, prestar atenção em todos esses elementos que a gente vai estar mostrando aí para vocês, quando vocês estiverem lidando com pessoas. Esses sistemas, eles são, como vou dizer, definidos pelo ambiente que você está inserido. Você entendeu a minha pergunta? Ela falou lá, os orientais eles são mais visuais. Olha, tem vários fatores. De uma maneira geral, independente das culturas e tal, existem configurações pessoais predominantes. Por exemplo, eu sou predominantemente visual, seguido de auditivo digital e auditivo. E o sinestésico é aquele que vem um pouco mais abaixo. Então, tem contextos onde eu sou muito mais auditivo, quando eu estou tocando piano, tá, que eu adoro e tal. Naquele momento eu viro mais auditivo. Quando as pessoas estão, por exemplo, fazendo sexo,
é interessante que elas sejam mais sinestésicas, ou então elas vão começar a ter problemas. Por mais que elas gostem de ouvir primeiro para depois ouvir primeiro e tal. Por quê? Porque o momento chama para aquela coisa específica. Então você tem questões do momento, do ambiente, mas de uma maneira geral você percebe que existe algo que predomina em algumas pessoas. Vamos dizer assim, é como a pessoa passa mais tempo. Eu passo mais tempo predominantemente no visual, no auditivo digital e no auditivo. Mais no visual, seguido do auditivo digital, ou seja, eu converso muito comigo mesmo e tenho, sou sensível a sons e tal, mas o auditivo já vem mais para baixo, o sinestésico vem mais para baixo. Mas eu tenho momentos que eu sou extremamente sinestésico, por exemplo, quando eu faço yoga 2 vezes na semana, posso faltar qualquer coisa menos a minha yoga. A não sei que seja alguma coisa muito grave. Naquele momento, eu sou completamente sinestésico. Totalmente voltado para o corpo, aí entra aquilo tudo, o corpo fala mais alto e tal. Então aquele contexto puxa para isso. Mas eu passo mais tempo sendo predominantemente visual, seguido do auditivo digital. O que acontece é que nós nunca, não tendo conhecido, né, os sistemas, não tendo conhecido esse nosso lado, o que eu percebo muito mais com as pessoas, né? Eu lido com pessoas. Eu percebo que as pessoas, por não terem conhecido, por exemplo, um cara que é sinestésico, ele gosta muito do toque. Ao mesmo tempo, se é de uma pessoa que ele odeia, ele não quer que aquela pessoa toque ele, porque incomoda. E aí ele fica um cara chato, porque... Então, depois que nós conhecemos, como no caso do André, ele está dizendo como ele é, né? Ele aprendeu a equilibrar isso. Exatamente. Ele tem a predominância, hoje, mas ele sabe uma coisa da PNL eu traduzo o tempo todo. O que é traduzir? É você... Por exemplo, predominantemente visual, mas como isso soa para mim, auditivo, como eu me sinto sobre isso que eu vejo. Eu faço essa tradução, essa fluência o tempo todo. Senão a gente fica isso é bacana, chata, né? Porque você se desenvolve mais. O fato